No vídeo de hoje eu vim falar sobre um tema diferente, que é estudos. O intuito desse vídeo, na verdade, é de passar algumas dicas para você que pretende estudar em casa, seja para passar no vestibular, conseguir bem alguma prova, passar em um concurso ou até mesmo estudar para a faculdade. São 5 dicas que eu vou dar que me ajudaram muito no período que eu estudei para o vestibular, que funcionaram para mim, mas que talvez não funcionem todas para você, mas que são dicas básicas que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma, então vale a pena tentar. Vou dar uma resumida de como foi a minha experiência, de vestibulanda. Terminei o ensino médio em 2013, foi quando eu me formei, e como eu não tinha nenhuma ideia de que curso que eu queria fazer, eu resolvi fazer um ano de cursinho e aí pensar e prestar os vestibulares que eu queria. No começo, então, eu fiz um semestre de um cursinho semi-extensivo. Eu fiz só um semestre desse cursinho porque pra mim não foi tão bom. Não porque o cursinho em si não era bom, mas porque os métodos não funcionam tanto pra mim. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender, não é tão produtivo quando tem alguém me contando, me falando, que nem é na escola, com o professor falando. Então pra mim não funcionava, então não valia a pena. Só que ao mesmo tempo eu assinei desde o começo do ano alguns cursinhos online. Foram 2 cursinhos online e para quem está prestando vestibular deve saber que existem alguns mais famosos que são realmente muito bons. E aí eu comecei a estudar por eles desde o começo do ano. Então, no primeiro semestre eu fiquei fazendo cursinho e no segundo semestre eu desisti do cursinho. Ainda porque era época de Copa, a gente tava uma bagunça o cursinho. O material era muito bom, mas pra mim não foi uma experiência tão boa. Então no segundo semestre eu só estudei em casa usando esses métodos e funcionam muito. Então depois do cursinho eu estudei somente pelo site, pelo cursinho online e estudando em casa com os livros, com material do ensino médio e tudo mais. Confesso que não é fácil estudar em casa, não é mesmo fácil estudar em casa, porque a gente tem que se adaptar aos horários e tudo. Como eu não estudava mais no ensino médio, também não estava trabalhando nem nada, eu tinha o tempo todo livre para estudar, então eu me organizei para isso e segui essas dicas, que são as dicas que eu vou dar pra você. E aí então, no meio do ano, eu decidi que curso que eu queria, que era nutrição. Eu sei que nutrição não tem uma concorrência assim muito alta, não é uma medicina da vida, então eu não surtei para estudar, porque tinha uma concorrência até ok. E aí então, no final do ano, eu consegui passar em alguns vestibulares. Eu prestei o Enem também, mas eu confesso que o Enem pra mim assim não foi a melhor prova. Eu tive muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que o Enem é uma prova muito pesada. Não que você não esteja preparado, mas é uma prova muito pesada. E aí eu prestei algumas outras, e aí eu passei na Universidade de Campinas, na Universidade Estadual de São Paulo. Pelo Enem eu consegui ainda a Federal do Mato Grosso do Sul. E aí também eu consegui passar pela FUVEST e hoje eu faço nutrição na Universidade de São Paulo. Então essas dicas são muito boas porque me ajudaram não só a passar no vestibular, mas também me ajudaram hoje na faculdade. Tô indo pro segundo ano agora da faculdade e o primeiro eu passei, então pode ajudar você também a passar em algum concurso e também passar no vestibular como caso. Então é isso, chega de falar e vamos para as dicas. Bom, então a primeira dica é que você tenha um horário para estudar. Eu sei que estudar em casa não é fácil, principalmente para quem tem uma dupla jornada, ou trabalha, estuda. Ou pode ser também o meu caso, que eu tinha o dia inteiro livre. Você tem que ter um horário específico para estudar. E quando você tiver estipulado esse horário, você tem que sentar naquele horário para estudar. Então você não pode deixar nada que te atrapalhe e levar realmente a sério. Então, para quem prefere estudar em casa, um horário que tem muita gente em casa, tenta ver um horário que não tenha tanta gente te atrapalhando. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar de madrugada. Nesse período que eu estava pro vestibular, como eu não tinha que trabalhar, nem estudar na escola no outro dia, eu preferia então trocar a manhã pela madrugada. Então eu dormia de manhã e estudava de madrugada. Então minha rotina era basicamente, eu acordava, almoçava, estudava um pouco à tarde, fazia uma pausa pro lanche, daí eu voltava a estudar, tomava banho, comia, voltava a estudar e aí eu ia até de madrugada estudando. E de madrugada pra mim era o melhor horário, porque eu não tinha tanto sono e aí então o silêncio era a melhor coisa. Não tinha ninguém me chamando, não tinha gata entrando, não tinha nada me atrapalhando. Então
Você precisa se adaptar e ter um horário específico, que é o horário que se encaixa na sua rotina. A segunda dica, para mim, é uma das mais importantes, que é que você tem que ter um cronograma. Então, tenha um cronograma de tudo que você precisa estudar naquele período. Adaptando ao horário que você tem reservado para estudar, você tem que preparar seu cronograma. Por exemplo, você tem 5 horas para estudar. Então, naquele horário, naquele período, você vai estudar o capítulo tal de biologia e o capítulo tal de história, naquele período, naquele horário. Aí, por outro dia, mais matemática e física, por exemplo. Confesso que eu sou uma pessoa que tem que ter algumas coisas organizadas, então o cronograma pra mim faz todo sentido, é o que me ajuda a saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso cumprir. Esse cronograma que eu tinha era o do cursinho online que eu fazia. Eu comecei ainda atrasado esse cronograma, mas ainda consegui recuperar. E o melhor de tudo é que nesse cronograma, ele deixa um período final para que você tenha um tempo para revisar se você está estudando para o vestibular. Se for para uma prova, você tenha pelo menos 2 dias para revisar alguma coisa. Se eu não desse conta de estudar naquele dia, eu não voltaria a estudar ela no dia seguinte, porque eu iria atropelar toda a matéria que eu tinha. Eu fazia o quê? No máximo, um prazo para estudar no final de semana. Então, o meu cronograma era da semana toda e o final de semana livre. Só que, se eu acumulasse matéria, eu estudaria no final de semana. Por isso, é porque eu perdi alguns finais de semana, amigas. Era por isso que eu perdi alguns finais de semana. Então, você não deixa acumular e que se acumular, você recupera no final de semana. E ainda, se continuar acumulando, você vai ter um prazo final para estudar lá na frente. Por que não continuar estudando no outro dia? Porque, no meu ponto de vista, se é para vestibular ou é para concurso, é bem melhor você ver muita matéria e saber um pouquinho de cada coisa. Então, você vê todas as matérias e sabe um pouquinho de cada coisa, do que você ver 2 ou 3 matérias só e saber muito só de poucas coisas. Se é para vestibular, é correr um risco muito grande você ir desse jeito, sabendo tudo de poucas matérias, sabendo que cai muita coisa. Eu não sei se tem esses cronogramas ainda, mas eu tenho certeza que você dá uma pesquisada aqui na internet, vai ter algum cronograma para estudos, se for para vestibular ou concurso. Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa assim. Se eu achar, eu coloco aqui também no link para vocês, tá bom? Bom, então a terceira dica é foco. Tenha foco. Se você estipulou aquele horário para estudar, se você só tem aquele horário para estudar, você não pode perder tempo fazendo outras coisas que vão te distrair. Não deixe nada que te atrapalhe, nada que vá atrair sua atenção para outras coisas e desviar sua atenção do que é importante naquele momento. Você tem que tirar do seu campo de visão. Por exemplo, o celular. Se aquele horário é para você estudar, manda uma mensagem lá pra galera do Face, manda mensagem pra galera do WhatsApp e fala que não, aquele horário você vai estar ausente. E aí você deixa o celular fora do seu campo de visão. Então deixa lá na cozinha, deixa na gaveta, deixa algum canto que você não vá ficar lembrando dele o tempo todo. Se você for estudar pelo computador, que nem eu fazia, não deixe as redes sociais dos favoritos. Então tira todas as redes sociais dos favoritos, não deixa nada que vai te distrair visível. Se você estuda no seu quarto, tira dali de perto de você, do seu quarto ali, livro que você quer muito ler, alguma coisa que você quer ver, agendas. Não deixa nada ali em cima que vai te distrair e deixa realmente o que for importante, só material de estudo. Pro pessoal que tá prestando vestibular, acho que vocês já ouviram a frase de enquanto você dorme, seu concorrente tá estudando, né? Então, eu sei que quando você estuda no seu quarto, eu estudava no meu quarto, então eu olhava pra minha cama e ficava tipo, eu quero dormir. Mas eu pensava, não posso dormir, preciso manter o foco. Então eu focava no que eu queria, tirava tudo que iria me distrair, tentava não ficar olhando pra minha cama, e aí eu continuava firme e forte. A quarta dica é recompensas. Quando eu digo recompensas, não quer dizer assim, presentes, não é nada disso. Recompensas é você colocar no seu cérebro de que se você terminar aquilo que você precisa fazer, você vai fazer alguma coisa mais prazerosa. Por exemplo, se você terminar de fazer tudo aquilo que está estipulado para você fazer naquele horário, você vai ter 10 minutinhos para mexer um pouco no Facebook, um pouquinho no celular. Outro tipo seria, se você terminar tudo aquilo naquele dia, amanhã você vai dar um passeio na casa de uma amiga, por exemplo. Ou coisas mais simples ainda. Às vezes eu tava tão cansada já de estudar, meu cérebro já não aguentava mais, sabe quando não entra mais nada?
E aí, então, eu pensava, não, preciso, se eu terminar isso agora, eu vou levantar pra ir pegar alguma coisa pra comer, por exemplo. Então, são situações em que você vai se esforçar, você vai dar aquele máximo que você já dá, então você vai dar além do que você tem de energia pra terminar e conseguir realmente ter aquele minuto, aqueles minutos, na verdade, de descanso. A quinta dica é estudar por métodos que te ajudem mais. Os métodos de estudo que mais funcionavam pra mim, e funcionam na verdade, são os resumos. Pra mim, os resumos são as melhores formas de estudar. E eu adoro fazer resumo. Eu tenho um sério problema que eu não consigo estudar pelo resumo de outras pessoas. E como eu tenho um pouco de dificuldade, né? Tenho bastante dificuldade de entender, de processar, meu cérebro é um pouco lento, de processar tudo que estão me falando assim, ao vivo aqui, o professor tá me falando, as aulas presenciais pra mim não são muito produtivas. Então eu aproveito essas aulas pra ir fazendo resumo. Mas também, como aqueles resumos, né, tem que ser feito que nem um flash, sabe? Aqueles resumos bem rápidos. Então eu pego depois esses resumos e aí eu uso material didático, outros materiais pra fazer um resumo mais bonitinho. Digamos que a maioria dos meus resumos só eu entendo, porque ele tem uma lógica por cor também, que eu tenho um pequeno toque por cores, então os meus resumos são bem coloridos, mas é a minha forma de estudar. Então, resumos bem coloridos e bem organizadinhos assim, né, que eu tenho um problema. Talvez eu tenha um problema com organização, não sei, só acho. Outras pessoas já preferem estudar por memória visual. Não recomendo isso pra faculdade, mas se for uma prova que você tem que fazer agora, assim, de momento, que não for tão importante, aí você pode realmente estudar por memória visual. Então, aquilo que você anotou no cantinho ali, aí você bate o você lembra, sabe que tá lá? Ou por imagem, enfim. Outra coisa seria grifar. Grifar também várias coisas às vezes ajuda. Não sei, né? Na hora de ler, de entender também ajuda. Ou então, um outro tipo seria post-its, né? Se você espalhar post-its, espalhar resumo pela casa inteira. Eu tenho um amigo que ele estuda assim. Ele espalha, assim, post-its, sabe? No banheiro, do lado da cama, ele espalha pra tudo quanto é lugar. E aí, na hora que ele passa por ali, ele dá uma lida. Pra mim não funciona, mas pra ele funcionava. Então, vai depender de cada um. E o outro tipo seriam as videoaulas, que pra mim era o meu favorito. É o meu favorito ainda, porque a videoaula, ao contrário do professor, você pode dar uma pausa e aí anotar o que você quer, você pode voltar e aí o professor repete pra você. Então existem alguns sites que têm videoaulas muito boas, até mesmo pra faculdade, mas principalmente pro vestibular é o que mais tem e que ajuda bastante. Bom, então essas foram as 5 dicas, mas eu vou dar uma dica extra. Então seria uma sexta dica. Na verdade seria um conselho. Meu conselho seria, se você tem um objetivo, se você quer muito conquistar alguma coisa, lute por aquilo que você quer. Você tem que abrir mão de algumas coisas naquele momento para depois no futuro você colher as coisas boas que isso vai trazer. Eu passei muito por isso durante o ano que eu estudei pro vestibular, que eu deixava alguns finais de semana acumular tanta coisa e aí eu não saía. Então minhas amigas ficavam bravas que eu não saía, eu quase não ia pra festa que elas queriam ir. E aí então elas ficavam chateadas por causa disso. Eu também ficava, mas eu pensava, não, preciso fazer isso agora pra depois no futuro eu poder colher as coisas boas. E claro, a faculdade traz muitas coisas boas e pra mim valeu muito a pena, muito, muito a pena mesmo. Outra coisa seria não deixar as coisas acumularem, então por isso que eu tô postando esse vídeo agora, no começo do ano, então dá tempo, começa a preparar o seu cronograma, começa a se organizar e aí então deixa um tempo sobrar. Então quando você for organizar seu cronograma, deixa um mês, se for para vestibular, ou uma semana, se for para provas normais, para você revisar a matéria. Então, se você se organiza antes, você não acumula matéria e você não fica naquela correria de ver tudo de uma vez, sabe? Também não adianta você pedir, fazer promessa, pedindo para que você passe no vestibular, consiga aquela vaga, se você não estudar para aquilo, se você não se preparar para aquilo. Às vezes é muito fácil você só pedir e ficar lá esperando tudo acontecer, mas não, isso vai depender de você. Tudo vai acontecer se você se esforçou para que aquilo aconteça. Então, se você for pedir uma promessa, alguma coisa, peça para que você consiga fazer o seu melhor. Se eu sair do vestibular, assim, se eu não conseguia responder, eu nem ligava, eu saía de lá assim, então eu saía muito mal das provas. Depois eu aprendi que eu tinha que me sentir feliz se eu conseguir fazer
responder aquelas que eu estudei, aquilo que eu estudei. Então, se eu tinha visto toda a matéria e aí aquela matéria que eu estudei caiu e eu acho que eu fui bem naquilo, ok, eu saía feliz. Se cair alguma coisa que eu sabia que eu não tinha estudado tão bem ou não tinha nem visto, aí eu tentava pelo menos fazer alguma coisa, mesmo que eu não tinha visto. Eu tentava fazer alguma coisa para não deixar em branco. Eu nunca deixei de responder nada, também nunca deixe de responder nada se o seu caso for segunda fase de algum vestibular. Sempre tente fazer alguma coisa e aí você vai sair de lá mais tranquilo. Se você sabendo que você fez o seu melhor, que você deu o seu melhor, você vai sair mais tranquilo. Então não adianta ter pressa para sair, ser o primeiro a sair da prova, não adianta fazer a prova pensando no que vai acontecer depois. Foca naquele momento, aquela é a sua oportunidade e aí você com certeza vai fazer o seu melhor e aí eu tenho certeza que se você fizer o seu melhor, você vai colher coisas boas depois. Então é isso, pessoal, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Como eu disse no começo do vídeo, essas dicas funcionaram muito pra mim, continuam funcionando. Talvez não funcione pra todo mundo, mas vale a pena tentar. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então se quiser me mandar um e-mail, pode me mandar um e-mail, eu vou deixar em algum lugar o e-mail aqui pra vocês. Não se esqueça de dar um like no vídeo se você gostou. Se você quiser mais vídeo como esses, eu tenho algumas outras ideias sobre vídeos de redação, sobre o curso, sobre a faculdade pública, enfim. Se você gostou, então dá um joinha aqui que aí eu vou saber e eu posso fazer mais vídeos desse tipo. Espero que vocês consigam atingir o objetivo de vocês. Nunca desistam dos seus sonhos, que um dia, uma hora, chega lá. Então é isso, um beijo e até a próxima.